Olá você, mais uma vez conosco, Biologia, Enem, Preparatório Enem, professor Cornélio com vocês. Vamos estar hoje discutindo mais alguns detalhezinhos dessa maravilhosa biologia. Hoje o nosso assunto começa com a embriologia. A embriologia que vai estudar desde a formação da célula-ovo, na verdade já desde a formação dos gametas, até a formação de um indivíduo altamente complexo e completo, o desenvolvimento e o crescimento desse indivíduo. Claro que vamos analisar algumas fases que ocorrem aí, como o processo de segmentação, de gastrulação e de organogênese. A embriologia é de suma importância para analisarmos a evolução de uma espécie. Da mesma maneira, é de suma importância para nós entendermos um pouco da formação anatômica, morfológica, portanto fisiológica de um indivíduo. Nós estamos convidando você a participar hoje, portanto, da primeira aula de embriologia. Lembrando só que o Enem ele não vai estar cobrando muitos nomes ligados a isso. Então não se preocupe com os nomes, tanto que eu vou comentar hoje. Mas procure entender alguns mecanismos e a importância disso aplicada para o teu dia a dia. Eu diria que o maior destaque hoje seria o assunto células-tronco. Vamos lá então? Mais um pouquinho de biologia com você? Vamos lá. A embriologia, portanto, ela vai analisar desde a formação dos gametas, dos espermatozoides e dos óvulos, passando pelo processo de fecundação, até a formação de um indivíduo altamente complexo e completo. Nesse processo todo acontece diferenciação e acontece também, é o que nós chamamos de desenvolvimento, e acontece também o que nós chamamos de crescimento. O crescimento simplesmente é realizar mitoses. O desenvolvimento é fazer o quê? Diferenciação. Ok? Então, o crescimento, mitoses. O desenvolvimento, diferenciação. Nós vamos ter fases. Fases que ocorrem desde a formação da célula ovo ou zigoto até a formação do indivíduo completo e complexo e o seu nascimento. As fases são denominadas segmentação ou clivagem, que passa pela estrutura ovo, pela mórula e vai cessar na blástula. Todos os animais têm essas três estruturas. A gastrulação vai se formar uma estrutura chamada gástrula. Todos os animais, exceto os poríferos, têm gástrula. E a organogênese, que nós vamos ter aqui, passando por uma fase chamada neurula, até a formação dos órgãos do indivíduo completo, todos os animais têm, exceto os poríferos. Então nós vamos dar uma analisada aqui. Primeiro, quando nós analisamos a célula-ovo, ela é classificada, obviamente, conforme a quantidade de lécito ou de vitelo, conforme, portanto, a quantidade e a distribuição. Uma célula, ovo, pode ser chamada de oligolécita, quando ela tem, oligo significa pouco, tem pouco vitelo bem distribuído. São animais que ou se desenvolvem muito rapidamente uma larva, e que se alimenta sozinho, ou se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Ovos heterolécitos, também chamados de telolécitos incompletos. Esses ovos heterolécitos ou telolécitos incompletos, ou mediolécitos, concentram um vitelo num ponto, que é o polo vegetativo. E no polo animal existe o núcleo. Os ovos chamados megalécitos ou telolécitos completos. Eles têm uma enorme quantidade de vitelo em quase todo o ovo. Enquanto heterolécitos são ovos típicos de anfíbios, os megalécitos são ovos típicos de aves e de répteis, onde dentro da célula ovo tem que ter todos os nutrientes para o embrião poder se desenvolver. A mãe não manda mais nada. Temos uma pequena região que é a cicatrícula, ou disco germinativo, onde se encontra o núcleo. E temos os ovos centrolécitos, os mais abundantes sobre a face da Terra, porque eles estão presentes na maior parte dos artrópodos.
E eles apresentam, como o nome sugere, centrolécitos, vitelo no centro. Ok? Gente, uma coisa bem interessante, que a presença do vitelo, ela influencia a segmentação do ovo. Guarde o seguinte, que quanto maior for a quantidade de vitelo, mais lenta e difícil é a segmentação. Pelo menos na região onde existe vitelo. Então, o que é essa segmentação? Aqui nós temos um exemplo de uma segmentação em mamíferos. Ó. Você tem aqui o zigoto, se dividiu, formou 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros. Chegou a formar aqui uma mórula, que é uma estrutura que lembra uma pequena amora. Tá? Aqui nós temos os casos de segmentação. Nesse primeiro caso, você observa que os 2 primeiros são chamados de segmentação holoblástica. Quebrando a palavra, holo significa total, blasto jovem, uma célula jovem que se divide por completo. Os outros 2 casos nós chamamos de meroblástica, ou seja, meros vem de parte, parte da célula se divide. Então, primeiro caso, todo o ovo se dividiu e as células têm o mesmo tamanho. Se todo o ovo se dividiu e as células têm o mesmo tamanho, e o vitelo atrapalha a divisão, essa segmentação ela é chamada de holoblástica igual. E os ovos característicos aqui seriam os ovos oligolécitos. Segundo caso, todo o ovo se dividiu, só que as células da região do polo animal são menores e do polo vegetativo são maiores. Por quê? Porque no polo animal tem menos vitelo, no polo vegetativo tem mais vitelo. O que é que vai acontecer? Todo o ovo se dividiu, holoblástica, células de tamanho diferente, desigual. Tá? Segmentação, agora meroblástica. Não é todo o ovo que dividiu, é parte do ovo que dividiu. Nesse primeiro momento aqui, ó, você observa aqui que só essa pequena região se dividiu. Por quê? O vitelo atrapalha a divisão. Então, todo o restante do ovo tem vitelo. Então, esse é o ovo de ave. Essa segmentação aqui, ela é meroblástica, parte do ovo que se dividiu. Qual é a parte? A parte do disco. Então, ela é discoidal. Tá? E ainda, nós vamos ter aqui a segmentação meroblástica do tipo superficial. Todo o ovo se dividiu? Não, só parte. Qual é a parte? É a superfície. O centro continua sem se dividir. Por quê? Porque no centro tinha muito vitelo. Então ela é meroblástica do tipo superficial. O Enem, de um modo geral, não vai expor isso, tá, gente? Agora, a segmentação, se nós olharmos aqui, ó, nessa figurinha aqui, nós temos uma mórula. Essa mórula continua se dividindo e vai terminar numa blástula. A blástula, ela tem uma blastocele, que é o buraco central, e uma blastoderme, que é a parte da célula ao redor. E aí nós fechamos a segmentação. Beleza? Quando nós falamos num mamífero, a blástula de um mamífero denomina-se blastocisto. A blastoderme vai passar a se chamar trofoblasto. Trofoblasto vai gerar parte da placenta. E vamos ter uma maçaroca de células aqui, chamada de embrioblasto, que gera o embrião. Ok? Então nós vamos ter essa estrutura aqui para mamíferos, que é o blastocisto. Tá? Vamos dar uma analisada agora, né, em exercícios. O primeiro exercício diz assim: os gêmeos sempre exercem um fascínio pela maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionado ao fato de esses indivíduos representarem a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem da espécie humana. O mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é, gente, gêmeos monozigóticos, como nós vimos na aula anterior. Eu falei que são acidentes biológicos. Então aqui, fecundou, gerou uma célula-ovo. Ninguém sabe certo por quê, gerou 2 ou mais indivíduos idênticos.
Então, o mecanismo que está associado com a formação dos gêmeos citados é divisão do feto em gestação em 2 indivíduos separados. Divisão do embrião em 2 grupos celulares independentes. Fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides diferentes. Ocorrência de 2 fecundações simultâneas no útero materno. Fertilização sucessiva de 2 óvulos por apenas um espermatozoide. A gente tem alguns absurdos. Ó. Primeiro absurdo. Fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides. Isso aqui é um crime biológico. Não tem nada a ver com gêmeos monozigóticos. Outra coisa. Monozigóticos derivam de um zigoto, gerando 2 indivíduos diferentes. Divisão do feto em gestação em 2 indivíduos separados. Gente, o feto, nós chamamos de feto a partir da 8ª semana embriológica. Se formos considerar semanas clínicas, é a 10ª semana. Não divide mais. Eu falei para vocês que divide no 3º e 8º dia. Portanto, não pode ser feto. Você vai jogar fora a letra A. Divisão do embrião em 2 grupos celulares independentes. Agora sim, do embrião ao concepto. Tá? Essa alternativa verdadeira. A D, ocorrência de 2 fecundações. Se tiver 2 fecundações simultâneas, os gêmeos são dizigóticos. E a letra E, fertilização sucessiva de 2 óvulos por apenas um espermatozoide, isso é outro crime. Então a alternativa correta aqui, a letra B. A figura abaixo apresenta uma suposta conversa entre os personagens do desenho animado, Pink e Cérebro, sobre o uso de animais em pesquisas científicas. 1. Cérebro, é verdade que as pesquisas que utilizam animais devem eliminar ou minimizar sofrimentos deles, reduzir o número e substituir, quando possível, o uso de animais por técnicas alternativas? O 2. Sim, Pink. Essas recomendações correspondem ao princípio dos 3 R's, que internacionalmente é um dos eixos norteadores do uso de animais em pesquisas. 3. Existe uma lei que regulamenta a experiência animal no Brasil? Sim, é a Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, conhecida como Lei Arouca, aplica-se aos animais do subfilo Vertebrata. 5. Células totipotentes, células multipotentes. Diversos cultivos de células-tronco, células do fígado foram gerados, células nervosas foram geradas, células do sangue foram geradas. 6. Não seria possível reduzir o uso de animais em alguns casos através de pesquisas de células-tronco humanas? É uma possibilidade. No entanto, os ensaios pré-clínicos em vivo, como testes de toxicidade de novos fármacos, ainda são necessários. Além disso, através de biotecnologia, o uso de animais tem proporcionado alguns benefícios, como a produção de enzimas glucocerebrosidase humana no leite de cabra transgênico. Ele diz os 3 R's. O refinamento, a redução e a substituição. No inglês, effeminate, né? Reduction e replacement. Células totipotentes, células-tronco capazes de produzir qualquer tipo de célula, e células multipotentes, células-tronco capazes de produzir alguns tipos de célula. Vamos analisar aqui o seguinte. Quando falamos em células-tronco, nós podemos falar em células-tronco embrionárias e podemos falar nas células adultas. Embrionárias, nós temos aqui o embrião. Eu falei que essa regiãozinha aqui é o embrioblasto. Células retiradas desse embrioblasto, elas têm a capacidade de gerar todo o indivíduo. Por isso que elas são chamadas de células totipotentes. Agora, isso compromete a viabilidade do embrião, de um modo geral. Por isso tem uma questão ética. Tá? Células adultas, elas podem ser células do tipo multipotentes, podem gerar algumas linhagens de tecidos, como do cordão umbilical. Elas podem ser células que são oligopotentes, elas podem gerar poucas linhagens. E elas podem ser unipotentes, elas podem gerar uma única linhagem. Quais são as vantagens de cada uma delas? A célula embrionária, ela pode gerar qualquer coisa. Qual a desvantagem? Eu consigo controlar aquilo que ela pode gerar? Será que ela pode não gerar um tumor ao invés de gerar aquilo que eu quero?
A célula adulta, qual que é a vantagem? Ela é tirada do indivíduo e colocada no indivíduo. Geralmente não há rejeição. Tá? Qual que é a desvantagem? Ela não consegue gerar todas as estruturas que eu desejo. Então, a gente tem uma limitação na diferenciação dessa célula. Beleza? Bem interessante isso, fique atento. Tá? Com base nos assuntos abordados no diálogo acima, sabendo que as respostas do personagem cérebro têm fundamentação teórica, é correto afirmar que os indivíduos adultos possuem células-tronco multipotentes, como as células hematopoéticas, lá da medula óssea, formadoras de sangue, com a capacidade de diferenciação em alguns tipos de células. Eu acabei de falar isso. Verdadeiro. Uma pesquisa que utiliza microsensores em abelhas da espécie Apis mellifera, vamos sublinhar aqui, ó, um invertebrado artrópodo, tá? Beleza? Himenóptera, com o objetivo de avaliar o comportamento delas sob a influência de pesticidas e de eventos climáticos, é regulamentada pela Lei 11.794, conhecida como Lei Arouca. Não, gente, porque essa lei só vale para vertebrados. Aqui se trata de um invertebrado, portanto, falso. Animais transgênicos possuem incorporados ao seu genoma genes de outras espécies, porém esses animais são incapazes de transmitir o gene incorporado às gerações seguintes. Não, eles são capazes de transmitir sim. O que é um transgênico? É quando há mistura de material. Então você tem, por exemplo, um indivíduo 1, aí um indivíduo 2. Vamos imaginar que esse indivíduo 2 forneceu a um gene. Esse gene ficando incorporado, por exemplo, num gameta, ele é capaz de transmitir. Agora, se for uma bactéria, a bactéria pode transmitir. Tá? Então, não dá para nós marcarmos essa alternativa. Ao longo do desenvolvimento embrionário, ocorre um aumento de número de células diferenciadas. Assim, por exemplo, as células da fase de mórula estão mais diferenciadas que a fase de neurula. Gente, na primeira fase, ovo, mórula e blástula, nós temos um aumento do número de células, tá? Mas o tamanho delas diminui. Por isso, o tamanho do conjunto, o tamanho do ovo, o tamanho da mórula e o tamanho da blástula é o mesmo. E não há diferenciação celular ainda. Portanto, falso essa alternativa. A diferenciação começa na gastrulação. Portanto, deletem a alternativa 8 aqui também. A única alternativa correta é 1. O desenvolvimento embrionário é iniciado com a formação do ovo zigoto a partir de fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O ovo passa então por uma série de etapas que caracterizam a formação de um organismo. Sobre a embriologia é correto afirmar: a origem embrionária dos tecidos nervoso e muscular é a endoderme. Gente, a grosso modo vamos resumir assim. A ectoderme, que vai estar por fora, guardem que ela vai originar o tecido nervoso, vai originar a epiderme e os seus anexos. Pelos, unhas, cabelos, garras, esporões, cornos, chifres. Revestimento interno da boca e do ânus. A endoderme, relacione sempre, tá? Então a endoderme, relacione aqui ao revestimento interno do tubo digestório. Relacione também a formação de glândulas anexas ao tubo, como o fígado, como o pâncreas, e da maior parte das glândulas, como tireoide, paratireoide, etc. E também está ligada ao sistema respiratório. Isso vem da endoderme. A mesoderme, eu costumo dizer para o meu aluno, tem dúvida? Chute meso, que origina quase tudo. Ela origina os ossos, ela origina o sangue, ela origina os músculos, tá? A mesoderme origina o coração, tá? A mesoderme vai originar, por exemplo, a maior parte do aparelho urogenital. Todo o tecido conjuntivo vem da mesoderme. Todo o tecido muscular vem da mesoderme. Parte do tecido epitelial vem da mesoderme. Tá? A ectoderme origina o tecido nervoso e parte do epitelial. E a endoderme está no tecido epitelial. Tá? Então, a origem embrionária dos tecidos nervoso, ó, nervoso é ecto, muscular é meso. É endoderme, falso.
Substâncias secretadas pelas células da notocorda atuam na diferenciação do tubo neural nos cordados. Nós vamos ver daqui a pouquinho a estrutura chamada neurula. Nós temos aqui o tubo neural, a notocorda, os somitos com o celoma e temos aqui o tubo digestório. Então ele está dizendo que a notocorda atua na diferenciação do tubo neural dos cordados. Já veremos isso é embriologia experimental, bem interessante. A gastrulação, processo desencadeado pela organogênese, precede a formação da mórula. Ela vem antes da mórula? Ela é desencadeada pela organogênese? Falso, né, gente? A gastrulação vem depois da mórula. A formação do ectoderma, endoderma e mesoderma ocorre pelas clivagens, pela segmentação, que caracterizam a formação da blástula. Gente, na blástula só tem blastoderme, então não dá para marcar. A placenta é um anexo embrionário que envolve o embrião dos mamíferos. Isso é um crime que envolve. É uma região de trocas. Então você vai destacar aqui, tá? A alternativa correta, você vai estar destacando aqui, a alternativa correta, a letra B. Ó, vamos voltar um pouquinho. Substâncias secretadas pela célula da notocorda atuam na diferenciação dos cordados. Isso, na verdade, é um processo, né, onde acontece uma indução embrionária. Então, guardem esse termo aqui, ó, indução embrionária. Indução embrionária que ocorre. Beleza? Seguindo aqui. Sobre o desenvolvimento embrionário após a fecundação, observe as figuras. Então, você tem aqui, ó, segmentação, olha que bonitinho. A segmentação aqui, ela é holoblástica, né, desigual. Ó, as células têm tamanhos diferentes, beleza? Isso aqui é típico de quem? O sapo, os anfíbios. Já temos um sapinho aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. A figura A representa o tipo de ovo e sua segmentação. E a figura B, os animais que possuem esta fase em seu desenvolvimento embrionário. Tá? Portanto, já falei que é o sapo. Aqui, tem sapo em outro lugar? Não. Ela é holoblástica desigual? Sim. O ovo é heterolécito? Sim. Portanto, letra C. Com relação ao tipo de óvulo encontrado nos seres humanos, é correto afirmar. Ó, seres humanos é um ovo oligolécito ou alécito. Tá? Então, ele não é telolécito, ele não é centrolécito, ele não é... isolécito também pode ser sinônimo. Tá? Ele tem segmentação holoblástica igual. Alécito com quase nada de vitelo, pouco. Dá para usar como sinônimo de oligo, tá? Então, vamos colocar a letra B. Alécito, pois a nutrição do embrião se processa via placenta. Alécito com grande quantidade de vitelo, A já significa não, que não tem grande quantidade de vitelo. Letra E. Isolécito, que é sinônimo de oligo ou alécito, com segmentação holoblástica desigual. Não, ela é igual. Então, ficou a letra B. Alécito, pois a nutrição do embrião se processa via placenta. Por isso, pode ter o quê? Pouca comida. Ficamos, portanto, com a letra B. Após a fecundação, ou seja, a fusão entre os gametas masculino e feminino, ocorre o início de uma nova vida. Esse novo ser vivo passará por uma série de etapas até que possa ser considerado um feto. Essas etapas são conhecidas como etapas embrionárias. Sobre elas, assinale o que for correto. Em geral, um único espermatozoide penetra no óvulo, ficando fora o flagelo. Logo após sua entrada, a membrana do óvulo sofre uma grande modificação físico-química, tornando-se espessa, impedindo a penetração de outros espermatozoides. Essa condição é conhecida como monospermia, a entrada de um único espermatozoide. Tem mecanismos para evitar a poliespermia. E esse mecanismo é a formação da membrana de fertilização, que foi bem descrita nessa primeira alternativa. A segmentação é uma série de divisões meióticas, não é meiótica, é mitótica. A cabeça do espermatozoide contém um núcleo e é arrastado pelo citoplasma em direção ao núcleo do óvulo, com o qual se une, constituindo um núcleo haploide do zigoto. Não é haploide, é diploide, é 2N. Na primeira divisão mitótica resultarão duas primeiras células, os dois blastômeros, marcando a segmentação, que é o começo do desenvolvimento embrionário. Verdadeiro, então o somatório é 0,9. E aí nós fechamos uma aulinha de embriologia, a primeira aula. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.